Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para começar a terceira e última hora do Revista Justiça, sexta-feira, 12 de maio de 2023. E você, ouvinte da Rádio Justiça, pode acompanhar também a partir de agora imagens do estúdio da Rádio Justiça no YouTube da Rádio Justiça. Só você procurar Rádio Justiça ao vivo e pode nos acompanhar. E ainda você pode participar pelo WhatsApp. Anote aí, 61 999 75 81 40. 10 horas, 5 minutos. Revista Justiça. Debate. Vamos falar agora sobre o projeto de lei 2630 de 2023, conhecido também como o PL das Fake News. Vamos conversar agora com as nossas convidadas. Começo com a advogada especialista em LGPD e Direito Digital, doutora Fernanda Possati. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes. Um prazer estar novamente aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema tão polêmico que é o PL 2630. Também hoje, a advogada, presidente da Comissão de Direito à Privacidade, Dados e Notícias Falsas da OAB de Sobradinho, no Distrito Federal, doutora Carolina Gianari. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, pela primeira vez, discutindo, como a doutora Fernanda falou, é um tema tão polêmico, embora necessário, no momento em que estamos vivendo. Muito bem, e daqui a pouquinho vamos aguardar também a chegada do Dr. Frank Né de Santa Cruz para enriquecer esse debate. E eu começo perguntando para a doutora Fernanda Possati. Afinal, doutora Fernanda, qual é o objetivo dessa PL das fake news, na sua opinião? Certo. Como a doutora Carolina falou, a gente está vivendo um momento único, de transformação digital, e acredito que é super importante que a gente caminhe para uma regulamentação do uso das redes sociais no Brasil. Acredito que a essência da legislação deve ser, de fato, trazer regras claras para o usuário, para as plataformas que fornecem esses tipos de serviços. Importante também que a gente pense que a legislação ela é para uma regulamentação da plataforma e não com objetivos políticos. É necessário que a gente entenda isso nesse momento. E para a senhora, doutora Carolina, PL da fake news, objetivo, como a senhora vem acompanhando? Bom, essa PL, por mais que seja polêmica, envolva, querendo ou não, as pessoas sempre trazem, envolve essa questão da política ou interesses, de censura. Realmente ela é necessária. Hoje em dia o acesso à informação está muito fácil. Hoje em dia tantas pessoas têm acesso à informação, publicam, tanto como redes sociais, como nas plataformas de mensagem, o que entendem, expõem ali a sua opinião. Porém, é necessário cuidado, porque hoje, com o acesso à informação, está muito rápido. Hoje, o que a gente posta aqui divulgado em todos os outros lugares, é necessário haver essa limitação, porque algo realmente, o que é uma fake news? É uma mensagem adulterada. Muitas vezes é até real o início dela, mas existem detalhes que alteram, e é como aquele ditado popular que a gente já conhece, telefone sem fio, começa aqui e vai aumentando. Então, é necessário realmente ter essa regulamentação. Então, acho que o objetivo, a ideia inicial do projeto é interessante, que é ter esse cuidado. Principalmente, a gente fala muito de fake news, mas tem um detalhe muito importante também na legislação, que é a questão dos próprios golpes, Hoje a gente vê com o próprio, o famoso WhatsApp, que todo mundo tem, que essas pessoas utilizando identidades de outras para cometer golpes. Então, além da fake news, esse projeto, a ideia inicial, é também combater isso, fazendo com que a pessoa que esteja do outro lado também se identifique, tenha esse controle para saber quem realmente está ali, e não use ali identidades de outras pessoas. Então, é algo necessário e importante, porque hoje a informação, ela se dissemina de uma forma muito rápida. Então, é necessário ter esse cuidado, porque traz consequências muito graves, quando trata-se de uma fake news, A gente vê aí, recentemente, pessoas, acredito que foi semana passada, um rapaz foi morto porque falaram que ele tinha roubado uma motocicleta. Então, a gente vê ali, e nem foi numa rede social, pelo que eu vi, foram comentários. Imagine isso numa rede social, na velocidade que é. Então, é necessário, o objetivo é interessante, mas como a doutora Fernanda já tinha iniciado, o objetivo é interessante, é necessário para o momento, mas é algo que tem que ser bem debatido
porque a própria sociedade precisa receber isso e saber como aplicar, como lidar, e também os provedores, né? Eles precisam ter, a lei ela vem trazendo algumas regulamentações, mas os provedores precisam também se adequar. Então, é necessário um tempo e também leis mais claras, né, de como isso tudo vai ser feito. Doutora Fernanda Possati, pelo que foi exposto pela doutora Carolina, até o WhatsApp, por exemplo, passa pelo crivo dessa nova lei. Todas as plataformas passam a ser regulamentadas por essa nova lei. Quais os poderes dessa nova lei? Certo. Bom, a legislação ela traz previsão tanto para as plataformas de redes sociais, e aí aqui eu vou dar alguns exemplos, como Facebook, Instagram, YouTube, como também aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, que é o mais conhecido, temos também o Telegram e outros que existem já no mercado. Então, a legislação abrange tanto plataformas de redes sociais quanto aplicativos de mensagens. A legislação, na sua essência, também traz a previsão de responsabilidade por parte desses provedores de aplicações, redes sociais e mensagens instantâneas. A legislação prevê duas situações. Nos casos de mensagens pagas, né, que são os impulsionamentos que muitas empresas fazem, e até mesmo profissionais liberais fazem impulsionamento de mensagens para que o alcance chegue a mais pessoas. Então, imagina você que hoje, se você publica um conteúdo no seu Instagram, ele vai chegar para os seus amigos e talvez para algumas outras pessoas mais, mas não vai chegar a tantas pessoas. Agora, se você contrata o impulsionamento de mensagens, aquilo ali vai ser multiplicado e vai ser divulgado para centenas de milhares de pessoas, talvez, certo? Quando você contrata esse processo de impulsionamento, você pode direcionar um público que você deseja que receba aquela mensagem. Então, isso é uma grande preocupação. Idade, sexo, faixa etária, né? Localização, certo? E como que a gente tem essas informações, né? De onde vêm essas informações? Aí a gente já cruza aqui um pouquinho com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mensagens que são impulsionadas, ou seja, essas plataformas recebem financeiramente, são monetizadas para impulsionar essas mensagens. Então, a partir desse momento, a plataforma poderia ser responsabilizada civilmente caso aquele conteúdo violasse a legislação. E aí que seria informações racistas, de crimes contra criança e adolescente, atos terroristas e outras situações específicas, outros rolos taxativos que a legislação prevê. Trazendo assim até um pouco mais do que a doutora Carolina falou, a gente tem algumas outras legislações importantes vigentes no Brasil. A primeira delas é o Marco Civil da Internet. Então, só para a gente ter noção, o Marco Civil da Internet, antes dele ser aprovado, ele foi debatido durante 10 anos. Ou seja, toda a sociedade... 10 anos. A sociedade, ela pôde participar de forma ativa, certo? Desse caminho da lei do Marco Civil da Internet. Inclusive, podendo votar em plataformas digitais por aquela legislação. Ou seja, se os usuários, se os consumidores entendiam que aquela lei, de fato, era legal. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela também teve um trâmite longo até ser aprovada. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018, entrou em vigor em 2020 e as penalidades nela previstas passaram a vigorar em 2022. Então, a gente percebe também um longo caminho nisso. O que eu percebo sobre essa legislação? Primeiro, sobre a votação também, que ela foi colocada numa pauta de urgência, ou seja, a sociedade... Essa questão de pauta de urgência sempre gera os debates, né? Por que essa pressa? Por que essa pressa, né? Nós ficamos preocupados que a análise não é feita da forma correta. É por aí que a gente fica preocupado, né? Exatamente, traz uma preocupação. E assim, como a gente falou no início, de fato, é importantíssimo que se tenha uma regulamentação. Mas eu entendo que é importantíssimo que a sociedade seja ouvida, porque a legislação ela vai impactar diretamente não só as empresas que fazem uso da internet, mas também nós, usuários, certo? Então, é importante que toda a sociedade civil possa participar e opinar. Então, eu acredito que um debate maior, né, que seja dada oportunidade para que toda a sociedade se manifeste, seria bastante interessante nesse momento. E, de fato, a urgência
né, foi posta em pauta 5 dias, foi posta, na verdade, 5 dias antes do julgamento, perdão, da sessão. Então, por que, né, dessa urgência? E para a senhora, doutora Carolina, o que devemos debater mais nesta proposta de lei, nesse projeto de lei? Então, acredito que a parte mais polêmica que existe, assim, né, na minha visão e que, pelo que eu vejo, sinto, assim, em minha volta, é principalmente essa parte do impulsionamento, né? É, inclusive, o que as próprias plataformas questionam. Porque, assim, realmente, né, por mais que a gente bata na tecla de que é necessário, existe esse tempo, é necessário também para as próprias empresas, próprias plataformas se adequarem a isso, né? Não tem como como a doutora Fernanda citou alguns exemplos de legislações, e na própria lei fala que as empresas precisam se adequar, apresentar relatórios a cada período. Então, assim, como é que a empresa, né, uma empresa às vezes que é fora do Brasil, vai ter que se instalar aqui e manter todos esses dados? Isso demanda muito tempo, né? Não é fácil, ainda mais redes que tem milhões de usuários, né? Então, assim, e a questão do impulsionamento, acho que pega bastante, porque da forma como está hoje, não está muito bem caracterizado o que seria em massa, né? Existem números, principalmente no texto original mesmo, o texto original constava ali que 5 mensagens já mandadas da mesma forma é considerado em massa. Pensa só, hoje no dia a dia a gente coloca, eu mesmo... teve um evento ali, divulguei para 5 pessoas o mesmo evento. Ali já é considerado em massa e eu já posso ter ali um indício de divulgação em massa. E aí, isso pode trazer uma demanda muito grande e muitas vezes desnecessária. Então, eu acho que é bom também a legislação, ela precisa nesse parâmetro definir mesmo o que seria em massa, o que seria em risco. Um outro detalhe que pode haver também é quando ele fala de mensagem potencialmente ofensiva, né? Então, o que seria um potencialmente ofensivo? É muito abrangente, né? Pensa em empresas concorrentes. Eu vou chegar ali na rede dele e vou começar a denunciar aquela propaganda. Aí, então, é necessário também um processo, por mais que a lei, agora já falando no ponto positivo da legislação, traga, né, essa defesa, essa possibilidade da defesa que hoje em dia, atualmente nas redes, se você fez uma publicação e a rede retirou, você ali não tem como se manifestar, se defender, realmente ele tira e às vezes você nem sabe porque o seu conteúdo foi retirado. Já essa legislação, o lado positivo é que ele vai te dar essa oportunidade da defesa, né, garantindo como uma previsão já constitucional, né, da defesa. Então, esse é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo, é necessário filtrar bem o que seria o ofensivo. O potencialmente é muito abrangente. O que é potencialmente? Porque na dúvida, o que eles vão fazer? Retirar. Porque ele vai deixar para depois ser punido? Porque ele, como a doutora Fernanda tinha falado, ele vai ser corresponsável, caso aquilo gere um dano. Então, isso pode trazer, eu acredito que se a legislação continuar do jeito que está o projeto, né, for aprovado com tanta velocidade, urgência, né, com pressa, sem um debate necessário, sem um detalhe, a lei ela vai vir de uma forma muito... mas o que seria isso, sabe? Não bem definido. Eu perdi a palavra aqui, falta a interpretação devida. Sim. E isso pode trazer o quê? Vai derrubar diversas postagens, às vezes que nem é ofensivo nem nada, porque o algoritmo pode entender aquilo ali como ofensivo e começar a derrubar. Então, é necessário que, principalmente essa parte do impulsionamento, né, dessas publicações ofensivas, haja ali, seja mais delimitado o que é em massa, o que é realmente ofensivo, e que haja um tratamento, isso até interno, das próprias plataformas, em conjunto, né, com essa legislação, para definir, ficar claro o que é realmente que vai ser derrubado ou não, até para possibilitar o usuário do outro lado conseguir se defender. Porque senão fica algo muito abrangente entre linhas, né? E é como eu vejo hoje a legislação. Pontos positivos, mas muita coisa ainda entre linhas que vai trazer prejuízo para o próprio usuário. Principalmente, né, no caso do impulsionamento, para aquele pequeno empresário. Porque hoje, muitas pessoas, né, vendem bombons, né, faz ali... tem o seu pequeno negócio, usando as redes sociais para divulgação. Trabalha em casa, né? A pandemia foi um exemplo disso. E divulgando. E acaba que, com toda essa transformação, provavelmente o valor do impulsionamento vai aumentar por causa do trabalho que as empresas vão ter e, consequentemente, esses usuários podem acabar não conseguindo também arcar com esses impulsionamentos, né?
Mas, pois não, doutora Fernanda. Não, pode ir. Eu ia até dentro desse cenário todo, né, trazido pela doutora Carolina, mas e a responsabilidade também dessas plataformas pelo que é veiculado, né? Porque ela ela só afirma que está ali veiculando o que é pago, mas ela tem que ter essa responsabilidade sobre o que é pago, principalmente notícias falsas, notícias que podem trazer uma comoção social, por exemplo? Certo. Bom, gostaria de ressaltar 2 pontos também que eu acho muito interessante na legislação. Primeiro, a previsão de que todas essas empresas, as chamadas Big Techs, tenham representantes legais no Brasil. Eu acho que isso é importantíssimo, porque uma vez que ela está prestando serviço dentro do Brasil, é necessário que sim tenha um representante legal aqui, até para que o usuário que precise notificar tem uma certa facilidade. Hoje a gente tem alguns aplicativos, algumas plataformas que não possuem representante legal no Brasil, o que dificulta bastante qualquer tipo de notificação. Você pode citar algum exemplo? O Discord, por exemplo, hoje não tem um representante legal no Brasil. Então, o Discord também passa a ser parte desse projeto de lei também. Ele passa a ser verificado por esse projeto de lei. Então, existe uma discussão se seria aplicado ou não, porque a legislação, ela trouxe alguns... Desculpe, antes de falarmos do Discord, de explicar um pouquinho melhor, o que é o Discord para o nosso ouvinte que não o conhece? Certo, o Discord, ele é uma plataforma que foi criada inicialmente por um desenvolvedor de jogos eletrônicos, certo? Então, é um aplicativo, uma plataforma... como uma sala de bate-papo, onde existem comunidades, né? Ele ficou bastante conhecido, infelizmente, em razão de alguns acontecimentos, né? Foi até noticiado em algumas redes nacionais de televisão, onde alguns grupos, né, estavam até com pessoas menores de idade promovendo alguns crimes, né? Dentre eles, meninas que eram... com medo de ter suas imagens divulgadas, acabando cenas de nudez mesmo, sabe? Então, foi bastante triste, lamentável. Infelizmente, acontece isso também. Eu acredito, sim, que isso precisa ser combatido, certo? Então, existe uma grande polêmica também se seria aplicado ou não ao Discord. Mas, inicialmente, essa plataforma ela foi criada para conversas mesmo, em grandes escalas, em salas de bate-papo. Infelizmente, a gente sabe que a criminalidade também faz uso desse aplicativo. Então, acredito que sim, que tem que ser investigado. Inclusive, os representantes que estão por trás dessas salas de bate-papo, né? Mas, então, acredito que um ponto positivo da legislação é a obrigatoriedade de ter um representante legal no Brasil, para facilitar esse acesso até a plataforma. Agora... A senhora havia falado sobre a abrangência do PL sobre o Discord. A senhora falou que tinha escritórios, tem aplicativos que não têm escritórios aqui. Isso, e paramos ali falando sobre o Discord, um exemplo. Temos mais algum outro exemplo? Agora você me pegou. Algum outro exemplo, assim, o Telegram já tem um escritório. Exatamente, até pouco tempo atrás não tinha, né? Então, o Telegram é bastante polêmico também. Volta e meia a gente tem notícias da suspensão. Inclusive, essa semana tivemos, né, alguma notícia. Então, eu acredito que o representante legal no Brasil vai facilitar bastante. Agora, quanto à responsabilidade que você havia me perguntado também, né? Eu acho que esse ponto da responsabilização da plataforma. Sim. A plataforma hoje, você como usuário, você vai e disponibiliza um conteúdo. O que a plataforma faz? Ela leva a sua mensagem, certo? Uma espécie de carteiro, digamos assim. Você posta a sua mensagem e ela leva até o usuário, até os outros usuários. Isso, exato. Ela faz esse papel de levar a mensagem. A minha opinião, né, com base nas legislações e tudo mais, inclusive há pouco tempo a gente teve a discussão sobre a alteração do Marco Civil da Internet, se seria responsabilidade dos provedores de conteúdo, os conteúdos postados pelos usuários. Ou ele é um mero mensageiro, né? Ou ele é um mero mensageiro, exatamente. E entendo que você, usuário comum que posta sua mensagem, de fato, o aplicativo ele é um mero mensageiro, ele está levando a sua mensagem. Agora, a partir do momento que ele passa a receber por aquilo, que é no caso do impulsionamento, aí eu já entendo que ele tem, assim, responsabilidade, porque ele está recebendo, ele está sendo pago por aquilo, ele está prestando um serviço monetizado, né? Então, eu acredito que aí já é um viés diferente. O simples usuário,
comum que posta sua mensagem ali, ele tem responsabilidade sobre aquele conteúdo. Porque senão fica muito fácil. Eu posto o que eu quero e aí eu não vou ser penalizado porque o Instagram vai responder por mim. Não concordo. Agora, uma vez que eu pago para aquela mensagem chegar a milhares de pessoas, ele está recebendo por aquilo também. Então, acredito que deve haver, assim, um filtro maior, realmente, sobre que tipo de conteúdo está sendo veiculado. E aí entra no que a doutora Carolina falou também. Com toda certeza, todas essas medidas de segurança que serão implementadas, sim, custarão dinheiro. E quem vai arcar com essa despesa? Consequentemente, o usuário também. Sim, como vai... sempre, né? O consumidor final que paga, o consumidor final vai pagar. Porque hoje, por exemplo, a gente não paga, pelo menos em dinheiro, para a gente ter uma conta no Facebook, no Instagram, no YouTube. Tem as versões premiums, né, que você sim, pode ter, ok, aí é uma liberalidade sua. A senhora tem algum login premium? Algum usuário premium? Tenho, de algumas plataformas eu tenho. Onde você, inclusive, não precisa ouvir anúncios. Se você paga por aquele serviço, você não precisa ouvir anúncios. Mas se você não paga por aquele serviço, você vai ouvir anúncio, porque o anunciante está pagando por você. Mas também aqui vou trazer uma discussão. Na verdade, a gente paga para usar aquela plataforma. Não com dinheiro, mas com seus dados. Sim, não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Dado um preço valioso, viu? Dizer. Exatamente. E como disse a doutora Carolina, teremos mais custos, o consumidor final que vai acabar pagando isso, o anunciante vai pagar mais para ter alguém ali fazendo a verificação desses anúncios, mas acredito que isso é necessário para que tenhamos um controle melhor do que está sendo divulgado, doutora Carolina. Sim, com certeza, né? Como eu tinha dito inicialmente, é necessário, é importante. Hoje em dia a gente vê tantas contas falsas, né? Essa semana mesmo, em uma das redes que eu tenho, semanalmente isso ocorre de me mencionarem, como meu perfil é aberto, né? Eu uso também como intuito profissional, me marcaram em golpes mesmo. Eles botam lá e tem pessoas que caem. Eu sei, já denuncio na hora, mas isso semanalmente vem acontecendo. Através de quê? Perfis falsos. Então, assim, é necessário essa identificação. Por mais que a gente saiba que existem também pessoas, né? Eu vi até uma reportagem recentemente que o rapaz, ele, com uma identidade falsa, ele conseguiu fazer um cadastro, né? Onde ele cometeu o golpe. Isso pode acontecer, mas é necessário ter uma fiscalização. Talvez, né, até por reconhecimento com o documento. Existem aplicativos até do próprio Estado, né, onde você faz essa identificação e comparação. Você tira a foto do seu documento e faz o reconhecimento, né? Talvez isso traria também mais... É claro, né, respeitando sempre a LGPD, é importante a gente ressaltar isso, que além dessa norma, as plataformas precisam também olhar as outras legislações. Então, por mais que a gente vá dar esses dados para as plataformas, né, para ter essa segurança, para verificar realmente quem está ali do outro lado, isso tem que ser de forma sigilosa, né? É um outro detalhe que a PL tem que observar também, né? Outras legislações. Mas eu acho que é necessário, infelizmente é necessário, só voltando naquele ponto que eu já disse, né? Como é que vai ser esse procedimento? E dar tempo também para as empresas se adequarem. Uhum. Né? A gente vê a LGPDI até hoje, né? Existem muitos empresários que ainda nem conhecem, nem têm ciência do que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, por mais que a gente esteja falando de empresas grandes, né? Essas plataformas, mas é necessário dar um tempo até para funcionar, ver, aprovar, né? O que deu certo, o que não deu, o que é justo, o que não é justo. Né? Mas, sim, é necessário. E com essa situação, posso dizer, doutora Fernanda Possati, que a LGPD, ela ficou devendo esta parte de controle das fake news. Poderíamos ter tido uma oportunidade para fazer isso. E por que a senhora acredita que não houve, naquela época da aprovação da LGPD, essa previsão de combate às fake news? Eu acredito que a LGPD ela foi voltada realmente... justamente para trazer regras ao uso do tratamento dos dados pessoais. Acredito que a ideia realmente foi funilar para que a gente tratasse especificamente como que os agentes de tratamento, como que as empresas devem tratar os dados pessoais. E aí, como a Carol comentou agora mesmo, a solicitação inicial para a criação de uma conta, de uma verificação que de fato você é você, eu acredito que seria um fator interessante. Aí entraria a LGPD em conjunto. Ok, mas como que você vai guardar esse meu dado? Porque assim, uma vez que eu te mando uma foto segurando um documento meu, você tem tudo ali. E aí, essa empresa pode compartilhar com outras empresas o que ela vai fazer com os meus dados? Então, acredito que naquele momento
principal preocupação do legislador era realmente trazer regras para que as empresas tratassem os dados pessoais. Ok? Aí agora eu vou até puxar outro gancho, porque a LGPD, ela também traz uma previsão de multa para as empresas que descumprirem a legislação, certo? A previsão da multa é de 10% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões de reais. Aí agora eu vou fazer uma analogia com o PL 2630. Ele também traz essa previsão. Empresas que descumprirem a legislação poderão ser penalizadas com multa de até 10% do seu faturamento. Só que ao contrário da LGPD, que trouxe uma limitação de 50 milhões de reais, o PL não traz essa previsão de limitação, né? Então, a gente está falando de milhões, de bilhões até, de faturamento. Então, imagine só a empresa que corre o risco de ser multada em 10% do seu faturamento, teve lá uma postagem de determinado assunto, ela não vai analisar se aquilo de fato fere a legislação ou se só foi um erro do algoritmo. Sim. Ela vai bloquear, ela vai derrubar aquele conteúdo. Por quê? Ou eu derrubo aquele conteúdo, ou eu sou multada. E aí? Quem vai fazer essa análise se de fato aquele conteúdo que está sendo postado, ele fere os direitos fundamentais trazidos nessa legislação? Ou se foi um erro, né, do próprio algoritmo? Então, eu acredito que isso aqui ainda está um pouco obscuro. Quem vai fazer essa análise do que de fato é ilegal ou não? São as empresas, são as plataformas, é um órgão do governo que vai ser criado, é a Anatel, porque está se falando no momento que o órgão responsável pela regulamentação e fiscalização vai ser a Anatel, né? Tem essa possibilidade. Ou vai ser criado um novo órgão, quem vai fazer essa fiscalização? Então, eu acho que hoje, apesar de várias discussões que tem na legislação, talvez esse seja o ponto chave. Quem vai fazer essa fiscalização? Tanto é que esse ponto-chave, né, de quem vai fazer essa fiscalização foi até adiado, foi retirado dessa primeira parte do projeto, né, doutora? Sim, é algo... Essa legislação, né, a gente sempre vem comentando, mas a gente tem que lembrar também que é um projeto de lei, né? O cuidado que tem que ter é realmente que não haja essa pressa. Porque olha o tanto, né? Só nesse momento aí que a gente começa, não o tanto de lacunas que a gente visualiza, né? Uma estrutura toda para fiscalizar tudo, né? Isso. A própria LGPD mesmo ainda não está, né? Ainda está meio que se adequando ainda e tudo mais. Até as fiscalizações de fato, assim, dentro das empresas, a gente não vê acontecendo com frequência, nem nada do tipo. A gente vê até as aplicabilidades das multas, boa parte das suspensas, sendo que é uma legislação que demorou um tempo, que já tem um tempo aí, né, em vigência. Quem dirá essa PL, né? Por isso que a velocidade, essa urgência, né? Entendo eu que isso surgiu muito pelos anos passados, né? Essa questão muito política envolveu também, questão de informação, isso aflorou muito recentemente. Acredito também que a pandemia acelerou muito, né? A gente deu uma acelerada numa velocidade de evolução, né? Há uns anos, essa questão de remoto era impossível. Hoje em dia, os órgãos todos estão, a maioria, em home. Ontem eu fiz minha primeira audiência presencial depois de mais de 3 anos. Então, estranhou, assim, doutora? Eu estranhei, vou te dizer. Mas eu vi que eu estava com saudade, porque o presencial é outra coisa. Mas, assim, então isso eu acredito que acelerou muito e fez com que as pessoas, até dentro de casa, tivessem a necessidade de estar ali com alguém conversando. Ontem mesmo eu assisti uma entrevista um programa, que a moça falou exatamente isso. Por que ela ficou famosa na rede social? Justamente porque na pandemia eu sentia falta, me sentia só. E era ali que eu conversava, eu publicava, eu mostrava. Então, acho que a pandemia também deu uma acelerada e isso fez com que, né, houvesse também muita disseminação de fake news nos últimos anos, né? Questão de golpes também nos últimos anos aumentaram bastante. Isso deu uma acelerada, né? Mas realmente tem que ter esse cuidado. E falando até de um ponto que a doutora Fernanda falou, realmente as empresas elas não vão querer ser punidas porque não existe até então essa limitação. A gente sabe, por ser um projeto de lei, pode haver diversas emendas e constantemente está havendo, né, emendas. Mas um detalhe importante também que eu até ressalto é que no projeto de lei há a previsão de que se a plataforma retirar uma publicação e aquilo gerar um dano e não ter sido um risco, não ter sido ali algo potencialmente grave, não ter sido algo previsto em lei, ele pode também indenizar aquele usuário. E aí é o momento que eu falo, a lei tem que ser mais definida do que é
grave ou o que não é, justamente por causa disso, porque senão a rede vai derrubar e o usuário, como é que vai ficar? Acaba que as empresas, por isso que elas estão, acredito eu, nesse desespero também por esse projeto de lei, né? Porque, e aí, eu posso sofrer aqui ou desse lado, por onde que eu vou? Doutora Fernanda Possati, e lá fora? A senhora vem acompanhando também a preocupação dos outros países com as redes sociais, com as fake news, o que temos de importante também que podemos trazer para cá? Certo. Bom, União Europeia, Canadá, diversos países já possuem também regulamentação do uso das redes sociais. A legislação, o PL, aqui no Brasil, ele tem inspiração, inclusive, em legislações da Europa, certo? O que a gente tem visto é que, em alguns pontos, as legislações têm sido positivas, em outros nem tanto. Eu acredito que, assim como a LGPD, que também foi inspirada numa legislação europeia, que já está um pouco mais encorpada, digamos assim, a gente precisa ver, inclusive, o que está funcionando e o que não está funcionando. Já que nós estamos nesse momento aqui de criação da legislação, vamos ver o que de fato está funcionando lá fora, o que não está funcionando e trazer para a nossa realidade. E aí, eu ressalto, trazer para a nossa realidade, porque hoje a nossa realidade ela não é a mesma do usuário europeu, do usuário canadense, do usuário americano. Então, a gente precisa trazer para a nossa realidade. Um outro ponto também que eu vi na legislação é que pode haver a limitação de contas. O projeto traz que hoje cada usuário poderá ter até 5 contas. Hoje... 5 contas como? Em cada plataforma? Exatamente. Ou no total? Não, em cada plataforma. Tipo 5 contas do Instagram, 5 do Twitter? Exatamente. Não havia essa limitação. Hoje não há essa limitação. Hoje eu posso ter quantas contas eu quiser. Se eu quiser ter 20 contas, obviamente conteúdo, minhas, né? haja conteúdo, mas minhas, né, eu posso ter. A legislação já traz essa previsão de limitação de até 5 contas por usuário. Isso vai envolver o cadastro, por exemplo, um CPF, um RG, para fazer essa conferência. Normalmente é o CPF. Exatamente. Inclusive, o próprio texto traz essa previsão de que exista o cadastro com o nome, com o seu CPF, para que, de fato, a plataforma possa saber que você é você. Hoje, muitas redes, né, não precisa disso. Só, às vezes, o e-mail. Só e-mail. E o seu nome e data de nascimento, no máximo, ali, ou aniversário, para nem dizer o ano, que já consegue fazer uma conta. Eu lembro ainda da época do Orkut, que você via crianças lá, e o Orkut era para maiores de 18 anos. Eu mesma, gente. Fiz e fingi que tinha... Exatamente. Mas, assim, a grande maioria das plataformas trazem, inclusive é um ponto que a gente precisa lembrar, que hoje, por não haver ainda a legislação vigente, cada plataforma ela tem a sua liberalidade de dizer o que pode e o que não pode ser tratado, quais conteúdos podem ou não ser ali divulgados. Então, cada plataforma tem a sua política de privacidade, tem os seus termos de uso. Então, hoje já acontece de usuários serem banidos. Hoje já acontece de conteúdos serem removidos. Por mera liberalidade das próprias plataformas. Então, volta e meia, eu recebo alguma... Fernanda, eu tive minha conta banida. Eu falei assim, possivelmente você violou algum termo de uso. Aí a pessoa fala, mas eu não fiz nada. Meu conteúdo era assim, assim, assim. Tá, ok, vamos entender. Então, até você entrar em contato com a empresa, né, com a plataforma ali, e conseguir que aquela conta ou que aquele conteúdo seja reativado. Mas existe já esse procedimento, então é importante a gente ressaltar que hoje já existe essa possibilidade de remoção de conteúdo por parte da própria plataforma, e isso de acordo com seus próprios termos de uso. Para alguns, tão rápida a remoção, e outros que têm as contas invadidas, demora tanto para a pessoa conseguir recuperar a conta? Exatamente. A lei prevê alguma coisa nesse sentido também, dessa responsabilidade dessas big techs? Assim, a gente já tem, na verdade... de certa forma, a previsão no Marco Civil da Internet, né? Porque, assim, e Código de Defesa do Consumidor, porque é importante a gente ressaltar... já teve conta invadida? Eu, não, mas já tive várias pessoas, inclusive... E demora muito para conseguir recuperar, se conseguir, né? Depende. Aqui, assim, eu também preciso, né, a gente precisa
falar assim o que realmente acontece. Em alguns casos a gente consegue a devolução da conta de forma até rápida. Porque assim, hoje, vou falar da rede que mais vem sendo utilizada, Instagram. Hoje acontece diariamente da conta ser hackeada, certo? Geralmente com o intuito de aplicação de golpes para obtenção de vantagem econômica, né? Então, o próprio aplicativo hoje, ele te disponibiliza um meio para você recuperar a sua conta, ok? Na maioria das vezes, você não consegue ali pelo próprio aplicativo, porque o invasor, ele alterou seu e-mail, ele alterou seu número de telefone. Então, quando a plataforma envia um novo link para você redefinir sua senha, você não consegue receber, porque foi por e-mail informado ali pelo invasor. Então, o que o usuário pode fazer? Deixando aqui já até uma dica. Pois não. Consumidor.gov. Esse site, gente, ele tem resolvido diversos tipos de problemas envolvendo defesa do consumidor, certo? Então, assim, a empresa ela tem até 7 dias para te responder. Então, eu sempre indico para as pessoas, tenta ali administrativamente no aplicativo. Não conseguiu? Faz a reclamação no consumidor.gov. É possível enviar também uma notificação extrajudicial para o suporte, seja do Instagram, seja do WhatsApp, ok? E ainda assim, caso você não consiga solucionar esse problema dentro de um tempo hábil ali, até 7 dias, que eu entendo hábil, aí é o caso realmente de você procurar um advogado especialista na área. Hoje, a grande maioria dos tribunais entende, sim, pela responsabilização das plataformas, inclusive, em alguns casos, até indenização por danos morais. Por quê? Uma vez que ela está te prestando aquele serviço, ela tem o dever, de acordo com o Código do Consumidor, de prestar aquele serviço com qualidade e com segurança. Então, uma vez que a sua conta ela é invadida, hackeada e você perde o acesso, houve falha na prestação de serviço, houve falha na segurança daquela conta, daquela prestação de serviço. Certo? Então, acontece clonagem de chip diariamente, onde o invasor ele vai ter acesso a toda a sua agenda telefônica, a todos os seus contatos, a todos os seus aplicativos, e disso advém diversas situações, como, por exemplo, até invasão dos aplicativos de instituição financeira. E aí acarreta o quê? Prejuízo. E é uma facilidade que a gente fica impressionado com essas quadrilhas, né, doutora Carolina? Demais, demais. E como a doutora Fernanda falou, né? Hoje, por mais que na própria PL, né? A gente tinha até comentado antes aqui, que existe essa corresponsabilização, isso já vem sendo aplicado em vários julgados, assim, né? Principalmente, como a gente citou, vem ocorrendo com frequência esses golpes, esses, né, roubo de contas pessoais, até para cometer os golpes, né? Roubam as contas para cometer os golpes. Mas aí eu entro num ponto que a doutora Fernanda falou, que aí eu já acho um ponto positivo. Já, ao contrário da doutora Fernanda, eu acho que limitar as 5 contas é importante. Eu acho que é importante, não sei se você pensa assim, mas eu acho que é importante. Por quê? Não tem por que eu ter mais de 5 contas. Se você falar assim, eu tenho empresa, mas ali a plataforma, você pode fazer o cadastro com a sua empresa, entendeu? Porque senão você pode ter ali, pode acontecer, normalmente, essas pessoas que disseminam fake news ou que cometem golpes, ela tem várias contas. Por quê? Porque se uma cair, tem outra. Se uma cair, tem outra. E é aí que tá, eu acho, um problema, e eu acho que vai ajudar trazer essa limitação. Uma pessoa, ela tem uma conta, ela não tem porque ela tem mais 5. Ela pode ter um profissional, um pessoal, um do filho, né? Tem pessoas que fazem do próprio filho ali, menorzinho, um privado para a família ver. 5, ali vai fazer do cachorrinho dela. Aí, depois disso, mas é minha empresa. Aí você abre uma conta já com o próprio nome da empresa. Então, eu acho que isso é importante. Eu acredito que essa limitação é boa. Agora, a limitação que já vai além, que tá ali principalmente no texto original ali da PL, por exemplo, que ali eu já não concordo, é a questão da plataforma de mensagens privadas, né? Um exemplo, Telegram e WhatsApp. Hoje, para você ter, né, você precisa ter um chip, um número de telefone, e você faz ali o cadastro. A legislação fala que se você romper o seu contrato com a operadora, você perde automaticamente a sua conta. Isso eu já não concordo, porque são serviços diferentes. Né? Eu entendo como serviços diferentes. Uma coisa é eu contratar para fazer ligações, utilizar aquele número. Eu mesma tenho 2 números no meu celular. Um eu uso mais para fazer ligações, os outros 2 para usar as plataformas de mensagem privada. E conheço pessoas, né? Entendo que hoje a internet ajudou muito a comunicação. Pessoas que moram, às vezes, no interior. Eu tenho amigas que têm chácara,
na fazenda que não tem sinal de telefone, mas botou ali uma internet, consegue se comunicar. Então, tem muitas pessoas que têm, né, até pessoas que não têm condições de pagar um plano ali de telefonia, tem ali um número cadastrado, não tem um número ativado, mas tem o WhatsApp. Então, quando tem WhatsApp, Telegram, né, ou qualquer outro de mensagem privada, e consegue, através da internet, mandar a mensagem, utilizar aquela plataforma. E a partir do momento que eu falo, não, se você não tem contrato com alguém, você não usa isso. Eu já acho que você está limitando demais, já está censurando, porque eu tenho a liberdade de contratação. Se está no mercado, eu posso contratar. Se eu não quero contratar, eu não posso. Eu entendo que ele acaba sendo indiretamente uma venda casada. Para você usar essa plataforma, você tem que ter essa. E acaba também trazendo prejuízo para essas pessoas que não têm condições de manter um contrato com uma operadora, mas consegue, às vezes, num ambiente, num local, num shopping, ter internet, se comunicar. Então, eu acho que já é algo muito que bem. Já restringe até demais, né? Doutora Fernanda Possati, vamos a um ponto polêmico também desse projeto. Muitas pessoas estão preocupadas com a questão do controle do que vai ser divulgado, abre-se aspas, para uma censura governamental. A senhora também tem essa preocupação? Tenho. Confesso que eu tenho sim. Vamos partir do pressuposto. Vamos partir da premissa já que a própria legislação prevê a criação de um órgão que vai fiscalizar. Ok. E o que ela vai fiscalizar? Quais são os tipos de relatório que as empresas vão precisar entregar para esse órgão fiscalizador? De fato, vai ser só para aquelas empresas que enviarem, ou para aqueles usuários que enviarem mensagens em massa? Porque hoje o texto prevê essa informação de que a plataforma vai precisar manter o registro dos usuários que encaminharem mensagens em massa. Ok, usuária comum, encaminho um convite de um evento aí para 250 pessoas, para todos os meus contatos da minha agenda. Vai ficar lá o registro do dia que eu enviei e para quem eu enviei. Ok. Mas e aí? O governo, o Estado, o órgão que vai fiscalizar, de fato, ele precisa saber o que eu estou enviando, que tipo de mensagem eu estou enviando. Isso sem ferir ou sem ter algum teor antiterrorista que trate de algum crime contra criança ou adolescente. Ou seja, e que outro relatório pode ser que essas empresas precisem fornecer para este órgão? Os algoritmos do que foi acessado por aquele usuário, quais são os sites, quais são as redes sociais que eu estou acessando, quem eu estou seguindo, qual o conteúdo que eu estou acessando, será que isso também vai ser disponibilizado? Ou aquilo que eu postar simplesmente porque eu não concordo com a opinião de A, B ou C, pode ser entendido pelo algoritmo que eu estou ferindo a legislação e aí vai derrubar meu conteúdo? Porque acredito eu que no período eleitoral, a gente tem que ter muito cuidado ali também, o que de fato é ilegal e o que é apenas a opinião do usuário, né? Porque a opinião, de fato, é a liberdade de expressão prevista na nossa Constituição Federal. E aí a gente tem que lembrar que não vai ser uma pessoa que vai estar por trás da plataforma analisando o conteúdo que foi postado e qual foi a intenção daquele conteúdo, certo? A gente vai ter o que ali? Algoritmos, né? Que vão analisar, essa palavra aqui, às vezes, posta fora do contexto, pode dar uma interpretação divergente. Então, assim, é preocupante nesse sentido, porque não será uma pessoa que vai analisar, impossível, humanamente impossível, que sejam humanos analisando conteúdos postados e denunciados. Vai ser, com certeza, ferramentas tecnológicas que farão isso. Então, essa é uma grande preocupação, sim. Como dito, acredito que tenha que ter uma regulamentação, mas é um assunto muito delicado, muito polêmico, que precisa ser debatido, inclusive antes de aprovado, sabe, realmente bem claro na legislação o que e quem vai fiscalizar, né, e quem será fiscalizado também. E para a senhora, doutora Fernanda, acredita também que há um perigo, há um receio sobre quem vai controlar tudo isso, um risco de censura? Não, perdão, doutora Carolina.
Pode repetir para mim como? Eu pergunto também para a senhora tem essa preocupação também sobre quem vai gerir, quem vai fazer esse controle? Há um risco de censura também? Sim, acredito. Na mesma linha que a doutora Fernanda falou, acredito sim que há esse receio, né? Esse assunto me faz até, inclusive, lembrar de um livro que eu li em 1987, que fala um pouco disso, né? Sobre os cuidados da informação que eu tenho com aquilo ali. Então, assim, tem que ter, pode até ter esses relatórios, né? Para eu poder verificar realmente ali se há um risco, se não há, se aquela pessoa está disseminando fake news ou não. Mas o que vai ser constado em relatório? Né? Para quem que vai ter acesso, quem vai poder. E por isso que eu acho também que é necessário ter esse órgão bem estabelecido, né? Por mais que eu entendo o momento, né, de deixar isso para depois e primeiro deixar claro como é que é a legislação para depois ter um órgão fiscalizador, mas o maior cuidado, a maior preocupação, de fato, além dos fatos que a gente já colocou aqui de não estar bem limitado, é o que vai ser guardado de informações, né? Porque a gente tem essa nossa liberdade e também tem a questão do sigilo mesmo. Né? Não pode ser divulgado, até porque, a depender do que for divulgado, pode ir até contra a própria LGPD. Né? Então, o usuário, na hora que ele entrar lá, ele vai ter que aceitar, compartilhar também com essa plataforma, com esse órgão fiscalizador. Por quê? Porque ele pode, a gente sabe, querendo ou não, esse órgão, ele vai ter essas informações. Ele vai ter o controle por onde você anda. Né? Hoje tem os cookies, né? Quando você entra em site, porque aquilo ali vai pegar informações. Né, o que você está fazendo, para quem você está mandando, por que naquele dia você mandou esse tanto de mensagem. Então, tem que ter esse cuidado também do que vai ser repassado para o próprio órgão, para não vir contra a sua própria liberdade. Né? E como a doutora Fernanda também bem colocou, o problema maior dessa legislação vai ser a quantidade de publicações que podem vir a ser derrubadas. Né? E devidamente ou indevidamente, né? Doutora Fernanda Possati, essa questão dos dados também, como a doutora Carolina está falando. Recentemente vi um caso em que o juiz pediu para um acusado de estupro mostrar a localização dele para poder livrar essa pessoa daquela acusação, porque ele provou que não estava naquele local de estupro. Olha a importância dos dados. E esse controle, quem fica com isso, quem pode passar, como fazer uma regulamentação que consiga trazer segurança para o usuário, então? Uma pergunta complexa. Sim. É verdade. Hoje, a geolocalização, né, ela tem sido utilizada em diversas áreas. Na área trabalhista, tem sido utilizada, na esfera penal, na esfera civil. Então, muito, muito legal isso que você trouxe pra gente. E lembrando que a geolocalização é um dado pessoal, né, porque ele vai fazer, aquela informação vai fazer chegar até você. Né, o dono do dado. Acho que a gente tem um longo caminho pela frente, agora que foi retirado a pauta, né, momentaneamente, de julgamento. Até mesmo a sociedade trazer opiniões e sugestões de melhoria. Né? Principalmente o que vai ser regulamentado, e quem vai fazer essa fiscalização? Eu acredito que sejam os dois principais. Quem vai compor também este órgão? Como serão as pessoas indicadas? E principalmente quem vai ser o responsável por fazer a análise das publicações? Como que vai ser feito? Quem define o quê? Quem define o quê? Porque assim, para mim isso está um pouco obscuro. Assim, a responsabilidade vai ser das plataformas? Ou a responsabilidade vai ser do órgão fiscalizador, sabe? O órgão fiscalizador, assim, por exemplo, como a ANS vai trazer um rol, olha, daqui até ali vai ser considerado ilegal. A partir daqui, esse conteúdo ele já não é considerado ilegal. Ou como que vai ser feito isso? Quais são os parâmetros que vão ser utilizados? Porque, assim, a gente sabe que a legislação aqui escrita, pode ter sido feita da melhor forma. Na prática, a gente vê acontecendo diversos problemas com a legislação. Então, assim, quando a gente tem uma legislação que antes mesmo de ser aprovada, a gente já verifica que pode trazer diversos outros problemas futuros, por que não repensar agora, antes de ser aprovada, para evitar que se tornem outros problemas pela frente? Então, acho que a principal questão que precisa ser mais clara na legislação é quem vai fazer essa análise, quem vai trazer os parâmetros. Se vai ficar a cargo realmente das plataformas, eu entendo que a plataforma ela não vai pensar se seu conteúdo é ou não ilegal, ela vai derrubar, porque senão ela vai pagar por aquilo.
e ela vai pagar caro, ela vai pagar uma multa caríssima. Né? Sem contar ações judiciais, porque aqui a gente está falando de responsabilidade administrativa. Essas multas são penalidades impostas pelo órgão que vai fiscalizar. Só que a gente nem chegou ainda no campo das ações judiciais. E no autor de uma publicação que foi derrubada? Exatamente. A responsabilidade é só da Big Tech, só da plataforma, ou do autor também? Aí depois a plataforma que vai fazer uma ação para cobrar do autor desta publicação. Certo. A legislação, ela não trata da responsabilidade do usuário, mas isso a gente não precisa tratar aqui, porque, de fato, uma vez que você, usuário, cometeu um crime, cometeu um ilícito, seja ele na esfera criminal ou na esfera civil, você já pode ser responsabilizado. A gente tem o Código Penal, a gente tem o Código Civil, lembrando que são as legislações gerais, né, e que não serão revogados em razão dessa legislação. Então, você, usuário que cometeu um crime na internet, você vai ser responsabilizado penalmente da mesma forma. Ou civilmente, se for um caso de reparação civil, por exemplo. Né? A gente vê muitos casos de crimes contra a honra, ofensa, xingamento, ameaça também nas redes sociais, né? Então, é importante a gente lembrar que a internet, ela não é uma terra sem lei e não deve ser vista dessa forma, de forma alguma. Até porque a internet, ela é uma extensão real da nossa vida, né? Não é a nossa vida de forma integral, mas é uma grande parte. É trabalho, é relacionamento, é compras pela internet. Então, de fato, precisa ter legislações que regulamentem isso para não ficar sem regras estabelecidas. Mas é importante, daí só fechando essa questão aqui, que seja debatido realmente como vai ser feito isso e por quem vai ser feito isso. Né? Para que não fique essa incógnita e aí assim a lei é aprovada e aí que a gente conteúdos são derrubados sem ser de forma legal, ou seja, por não violarem, simplesmente porque o algoritmo entendeu que você violou, mas de fato não violou. Não teria que ter uma advertência? Olha, seu conteúdo está suspeito, justifique-se, algo assim? Uma notificação prévia? Sim. Seria. Eu acho que é uma ótima proposta, né? Uma ótima ideia, até porque se a pessoa ela tiver, como a gente já vê, né, ocorrendo, como a doutora Fernanda citou um caso aí, de pessoas que têm o conteúdo derrubado e nem sabem por quê. Uai, mas eu tinha postado o que aconteceu. Até descobrir isso, se descobrir. Porque muitas vezes já vi casos da pessoa nem saber por quê e simplesmente deixar pra lá. Então, a notificação é importante, eu acho. Até porque eu entendo que antes de você punir, você tem que prevenir. Conscientizar também é importante. Eu não vejo na legislação uma forma de conscientização clara, né? Porque não é apenas trazer regras para as empresas, mas também conscientizar o usuário, porque ele é o principal ponto, né? Então, eu acho que para trazer uma legislação que a gente sabe que precisa, é necessário alguns pontos como trazer de forma clara o que é divulgação em massa de mensagens, o que é realmente em massa. É isso? Ah, não, 5 é pouco. Quanto que seria? Ah, então a partir de tanto? Ok, definir isso, né, nas plataformas, definir o que é grave, o que é potencialmente grave, definir também como que vai ser realizada essa forma, né? Como você mesmo, Sérgio, falou. Vamos notificar primeiro ou não? A gente já vai derrubar. Vai ter uma defesa prévia ou não, né? A legislação, ela fala que em casos de urgência, emergência, vai ser derrubado imediatamente. Em outros casos, não é notificação, você vai derrubar e você vai ter um momento de defesa, né? A ideia é que essa defesa seja mais rápida, mas a depender da quantidade, vai ser mesmo? Vai ter um limite para prazo ou não? Eu acredito que até existe essa preocupação dessa notificação demorar mais e aquele anúncio está provocando um dano. Sim. Acredito que se suspende e dá-se o prazo para poder voltar. E de fato é correto, né? Porque a gente não sabe, a gente, quando derruba, não sabe ainda o que está acontecendo. Então, para não disseminar, e como a gente falou, a informação corre rápida. Então, realmente, às vezes é melhor derrubar e ter a resposta. Mas, qual é o prazo? Em quanto tempo vai ser essa... Exato. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Quero agradecer às nossas convidadas, trazendo para nós esse debate a respeito do PL das fake news, o projeto de lei 2630 deste ano,
Quero agradecer e partir para as considerações finais da advogada, presidente da Comissão de Direito à Privacidade, Dados e Notícias Falsas da OAB, da subseção de Sobradinho, no Distrito Federal. Doutora Carolina Gianari, muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. É um tema muito polêmico, mas importante. Eu acho que o debate é necessário. É importante a gente ouvir a opinião de cada um. E obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes. Agradeço também a advogada especialista em Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Digital, doutora Fernanda Possati. Muito obrigado. E as suas considerações finais, doutora Fernanda. Muito obrigada, Sérgio, por esse convite. Obrigada, ouvintes que nos acompanharam. Como dito desde o início, acredito sim que é necessário ter uma regulamentação, trazer as regras do jogo na internet, mas é necessário que haja uma ampla discussão em que toda a sociedade seja ouvida e que esses detalhes que ainda não estão claros, né, na legislação, eles sejam discutidos e antes da votação, né? Para a gente evitar até mesmo que a legislação, ela, ao invés de resolver um problema, nos traga outros problemas, né? E lembramos aqui os ouvintes que a internet, ela não é uma terra sem lei. Já existem diversas legislações que também tratam sobre o uso da internet e que é importante que a gente esteja sempre atento. Muito obrigado mais uma vez às nossas convidadas. Obrigado você também que pôde nos acompanhar pelo YouTube da Rádio Justiça. 11 horas, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição minha, Sérgio Duarte, produção Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos de Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí Felipe Seabra com o Capital do Rock, em especial homenagem a Rita Lee. Um ótimo dia para você, bom fim de semana e até segunda. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.